Coloque Deus em primeiro lugar e tudo passará a dar certo. Na palavra de Deus, em Daniel 1:8, diz assim: Mas Daniel resolveu não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediu aos chefes dos funcionários que deixassem não se contaminar. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos agora refletir sobre a história de outro personagem bíblico, que nos ensina a importância de colocar o Altíssimo em primeiro lugar. Daniel era um jovem judeu, exilado no Império Babilônico, arrancado de sua terra natal e levado para servir na corte do rei Nabucodonosor. Apesar das tentações e pressões que enfrentava, Daniel manteve-se fiel ao Criador, recusando-se a se contaminar com as comidas e bebidas da realeza. Em vez disso, ele confiou no soberano e pediu permissão para se alimentar somente de vegetais e água. E sabendo o que aconteceu, ao final do período de prova, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e vigorosos do que todos os jovens da corte. Essa história nos mostra claramente que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuida de nós e nos abençoa abundantemente. Daniel não apenas se manteve fiel a seus princípios, mas também recebeu o favor do rei e foi promovido a uma posição de liderança no governo babilônico. Ao longo de sua vida, Daniel enfrentou muitos desafios e perseguições por causa de sua lealdade a Deus. Contudo, ele jamais vacilou na sua fé. Mesmo quando foi julgado na cova dos leões, e o resultado disso, o Criador o livrou milagrosamente, demonstrando seu poder e sua fidelidade àqueles o que o honram acima de tudo. Meus amigos, a história de Daniel é um lembrete poderoso de que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de nós e nos sustenta, mesmo nas situações mais difíceis. Sua fidelidade é inabalável e Ele nunca nos abandonará. Vamos lembrar também da história de Moisés, que está em Números 12:3. Ora, o homem Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Meus irmãos e amigos, vamos refletir sobre a história de um grande líder bíblico. Moisés era um homem extraordinário, escolhido pelo Criador para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. É um exemplo claro de como colocar o Senhor em primeiro lugar para transformar nossas vidas. Moisés nasceu em uma época de grande opressão, quando o rei do Egito decretou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Sua mãe, com grande fé, o escondeu por 3 meses e depois confiou a sua vida ao soberano, colocando numa cestinha de junco à deriva no rio Nilo. Surpreendentemente, a filha de Faraó encontrou o bebê e a acolheu como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio, tendo acesso a toda a riqueza e privilégio da realeza egípcia. Mas ele não se esqueceu de suas origens, e ao presenciar um egípcio espancando um de seu povo, Moisés reagiu matando o opressor. Fugindo do Egito, Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Durante esse tempo, ele aprendeu a confiar plenamente no Altíssimo e a esperar pacientemente pelo momento certo para cumprir a sua missão. Quando Deus chamou a liderar o povo de Israel para fora do Egito, Moisés, apesar de suas hesitações iniciais, colocou sua confiança em Deus, e essa foi a entrega total que o capacitou a enfrentar o faraó, realizar milagres e guiar o povo através do Mar Vermelho e pelo deserto. Agora, vamos falar sobre a história de Ruth. Em Ruth 1:16, a Bíblia nos relata que Ruth respondeu à sua sogra Noemi: "Não me insistas para que eu te abandone e nem deixe de te seguir. Aonde quer que vás, eu irei, e aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Meus amados e amigos, irmãos, prossigamos agora com uma história inspiradora de Ruth, uma mulher que deixou tudo para seguir o Senhor. Ruth era uma moabita que casou com um homem judeu chamado Malom. Quando seu marido e sogro morreram, ela poderia ter retornado à sua terra natal, onde teria segurança de sua família e sua cultura. Entretanto, Ruth decidiu acompanhar sua sogra Noemi de volta a Belém.
colocando a sua confiança em Deus acima de tudo. Mesmo diante da pobreza e da incerteza que a aguardava, Ruth fez a decisão corajosa de se unir ao povo de Israel e a adorar ao seu Deus. Suas palavras de lealdade e devoção a Noemi e a fé de sua sogra são profundamente comoventes e revelam uma mulher de grande caráter. No campo de Boaz, Ruth encontrou um redentor que não apenas a ajudou a providenciar o sustento, mas também a desposou, tornando uma respeitada parte da linhagem de Judá. Tudo isso aconteceu porque Ruth colocou Deus no centro da sua vida, confiando a sua providência e cuidado. Meus amigos e irmãos, a história de Ruth é uma poderosa lembrança de que quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele pode nos surpreender com bênçãos inesperadas. Ela abriu mão de tudo o que conhecia para seguir a Deus de Israel e, em troca, recebeu não apenas segurança e alimento, mas também a oportunidade de se tornar importante elo na linhagem de Jesus. Vamos agora à história de Esther. Esther 7:3. Esther disse: Se achai graça aos teus olhos, ó rei, e se o rei achar por bem conceder-me a minha vida, pelo meu pedido e do meu povo, pelo meu rogo. Amados, prossigamos agora com a inspiradora história de Esther, uma mulher que colocou sua confiança no Criador em um momento crítico. Esther era uma jovem bela, judia, que foi escolhida para se tornar a rainha do poderoso Império Persa. Apesar da sua posição privilegiada, ela não se esqueceu de suas raízes e da fé de seu povo. Quando seu primo, Mordecai, a informou sobre o plano de Hamã de exterminar os judeus, Esther enfrentou um dilema. Colocando diante da escolha de ficar em silêncio e salvar a própria vida, ao arriscar tudo para salvar seu povo, Esther decidiu confiar em Deus e agir com coragem. Ela jejuou e orou pedindo sabedoria, fortaleza ao Deus Altíssimo e então bravamente se apresentou diante do rei para interceder pelo seu povo. Graças à sua fé inabalável e à sua disposição de colocar Deus em primeiro lugar, Esther não apenas conseguiu reverter o decreto de Hamã, mas também foi usada pelo Criador para elevar o seu primo Mordecai à posição de liderança no reino. Sua história nos mostra que quando nós entregamos completamente as nossas vidas a Deus, Ele pode nos usar de maneira surpreendente para cumprir os seus propósitos. Meus amigos, a vida de Esther é um testemunho poderoso de que quando mantemos nossa confiança no Deus Altíssimo, Ele abrirá portas e nos capacitará a enfrentar os desafios mais difíceis. Ela não hesitou em arriscar tudo. Em troca, recebeu a bênção de ver o seu povo liberto da destruição. Em Salmo 23:1 diz: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos agora à história de um dos grandes líderes do povo de Israel, Davi. Davi era um jovem pastor que foi ungido por Samuel para se tornar o próximo rei de Israel. Apesar da sua humilde origem, Davi colocou sua confiança em Deus e enfrentou corajosamente desafios surpreendentes, como enfrentar o gigante Golias. Mesmo quando o rei Saul, tomado pela inveja, tentou matá-lo, Davi manteve-se fiel a Deus. Ele se recusou a tirar a vida de Saul, pois entendia que Deus havia ungido aquele homem como rei. Essa decisão de honrar a autoridade que Deus havia estabelecido na terra, mesmo diante da adversidade, é um testemunho poderoso de sua fé. Depois de enfrentar anos de perseguição, Davi finalmente assumiu o trono de Israel como rei. Ele continuou a buscar orientação do Deus Altíssimo, consultando em importantes decisões. Seus salmos são emocionantes, escritos durante os altos e baixos de sua vida. Revelam um homem que encontrava refúgio, força e esperança em Deus.
Apesar de suas falhas e pecados, Davi se manteve como um homem conforme o coração de Deus, pois ele sabia que somente Deus poderia suprir as suas necessidades e guiá-las no caminho certo. Sua história nos lembra que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele pode usar nossas vidas de maneira extraordinária, mesmo em meio às nossas imperfeições. Meus amados amigos e irmãos, a jornada de Davi nos inspira a ter uma fé inabalável no Criador, confiando em seu cuidado e sua provisão, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Você gostaria que eu continuasse com mais histórias bíblicas? Então continue neste canal, deixe seu like, se inscreva e amanhã estaremos aqui. Deus te abençoe.